Dízimos e ofertas. Tá aí um assunto que o tempo todo os meus seguidores me pedem aqui no canal e na fanpage, no Facebook, para eu falar a respeito. Há anos me pedem isso. Então eu pergunto para você, qual a sua visão sobre dízimos e ofertas? A qual denominação religiosa você pertence, caso você pertença a alguma? E o que a sua denominação religiosa prega sobre isso? Esse é um assunto polêmico e eu já tenho que te avisar aqui que, por ser um assunto polêmico, como me pediram a minha opinião, é ela que eu darei. Com base bíblica, eu darei a minha opinião. A opinião que eu uso já há muito tempo. Se ela puder lhe ajudar, eu espero que sim. Fica comigo até o fim desse vídeo e você vai entender certinho e talvez isso possa ser útil para você e traga paz ao seu coração. Solta a vinheta aí. E o nome desse vídeo é Dízimos e Ofertas. O que você pensa sobre isso? Então vamos lá. Falemos da base bíblica, as perguntas que me fazem. O que o senhor pensa sobre dízimo e oferta? Então deixa eu falar um caso mais recente que me chegou ontem às mãos. O e-mail de uma moça que estava em agonia, assim, o coração agoniado, não estava tendo paz, assim, e ela queria saber a minha opinião. Então, por favor, ela narrou o seguinte. Ela tem 35 anos, tem um filho de 4 anos, é casada já há alguns anos, o esposo está desempregado e ela é a única que trabalha fora e a renda dela está sendo usada para manter a casa e ela falou com bastante sacrifício. Então, com bastante sacrifício, sabe quando o dinheiro dá assim na medida certa? E aí ela me perguntou, ela disse, olha, eu quero a sua opinião, por favor, porque eu assisti um vídeo seu chamado Cristãos Falsos e Falsos Cristãos e eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. Eu estou agoniada porque o pastor da minha igreja diz que eu tenho que dizimar, senão Deus vai me castigar. E eu não tenho, porque hoje eu não tenho como dizimar. Agora eu assisti o seu vídeo, Cristãos Falsos e Falsos Cristãos, e me trouxe uma certa paz ao coração. O senhor pode me dizer o que o senhor pensa sobre isso? E eu disse a ela, querida, tem tanta gente perguntando sobre isso que a sua pergunta agora disparou em mim a vontade de gravar um vídeo. E eu prometi a ela que eu gravaria esse vídeo. Eu não vou citar o nome dela aqui, mas eu tenho certeza que ela está nos assistindo. Querida, foi o seu pedido que disparou a minha vontade de gravar esse vídeo. Então, ouça com a mente aberta, por favor. Eu não sei se você é evangélico, se você é crente, se você é católico, se você vai em terreiro de umbanda, não importa. Eu vou dar aqui a minha opinião com toda a paz do mundo, tranquilo com o meu coração, porque é isso que eu sigo há muitos anos. Então vamos lá. Existem 2 momentos na Bíblia que é importante a gente dizer. Existem 2 momentos. Vamos falar 3 momentos, vai. Só que um deles, que era quando Jesus estava na Terra, esse eu nem vou citar, que é quando ele falou, dai a César o que é de César, aquilo ele estava se referindo a uma outra coisa. Eu não sei se você já leu a Bíblia ou não, mas um trecho, um versículo que as igrejas, principalmente as evangélicas, usam bastante, e aqui, veja bem, eu não estou generalizando, hein? Eu não estou dizendo que toda igreja evangélica faz isso. Por favor, não ponha palavras na minha boca, tá? Estou falando de uma maneira bem tranquila. Existe um trecho que é o mais citado, que está lá em Malaquias, no Antigo Testamento, onde diz assim, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Então, se você nunca viu, você pode ver. Eu vou citar aqui na edição, vou pedir para o pessoal colocar o trecho. E aí você vai lá no versículo e lê. Então eles falam aqui, trazei todos os dízimos e ofertas e tal. Então existe esse momento no Antigo Testamento. Nós precisamos entender. No Antigo Testamento, na época de Malaquias, o que era? Várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, diz que as pessoas traziam as primícias, né? Que Abraão lá atrás ele deu também o dízimo para o sacerdote e tal. Só que naquela época o que tinha? Naquela época dinheiro eram animais, era leite, era azeite, era primícias de tudo que eles colhiam, quer dizer, era a primeira parte. Então, raramente levava-se dinheiro. Naquela época de Malaquias não estava se falando de dinheiro, falava de coisas que valiam dinheiro, que as pessoas tinham. Lembra que diz que no livro de Jó, se você já leu, que Jó era riquíssimo. E o que diz que ele tinha lá? Diz que ele tinha um cofre igual do tio Patinha, cheio de dinheiro. Então você precisa entender a época histórica. Quando a gente fala de Antigo Testamento, você precisa entender a época histórica. Na história, aquela época, como é que o mundo era naquela época? Tinha dinheiro, tinha cartão de crédito, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa entender, ok? É a primeira coisa para entender. Porque se você não entender a história, os costumes da época, você vai ficar perdido. É por isso que a Bíblia é um livro que a gente tem, se a gente quiser estudar, tem que estudar com espírito de oração e com a historicidade. Por isso que eu sempre aconselho, para quem quer estudar, quando as pessoas perguntam assim, como é que eu posso começar a estudar a Bíblia para entender? Eu sempre aconselho
que ela compre uma Bíblia, uma chave bíblica, ou então que ela compre uma Bíblia de estudo Thompson, que é a minha predileta, certo? Se eu estou certo ou se eu estou errado, não importa, é a minha opinião, né? Eu sempre sugiro algo que eu gosto, que é a Bíblia Thompson, porque ela tem referências, você cruza a Bíblia, só para você entender, caso você não entenda, a Bíblia é um livro espiritual, então ela tem que ser lida com espírito de oração, e com estudo, e comparando um trecho com outro. Você não pode pegar um trechinho só e fazer dele uma doutrina, mas tem igreja que faz, então cada um que faz vai pagar pelo que faz, né? Eu não compete a mim julgar ninguém. Então você tem dois momentos, você tem um momento lá do Antigo Testamento, lá em Malaquias, que diz para trazer tudo à casa do Senhor. Sabe por que eles levavam tudo à casa do Senhor? Você sabe para que era usado? Era usado para pagar os sacerdotes auxiliares. Por quê? Porque naquela época os sacerdotes faziam expiação, sacrifício de animais pelo pecado do povo. E eles precisavam, eles não podiam trabalhar. Alguns deles não trabalhavam. Então, os dízimos e as ofertas eram para custear isso daí, o custo do templo e tudo mais e tal. Era isso, ok? Era para mantê-los, porque eles precisavam disso, eles trabalhavam 100% a favor do povo. Excelente. Aí você tem um novo momento, que é no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos. Aí diz o seguinte, ó, que depois que Jesus ascendeu, eles receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito e começaram a obra da igreja. Então aí diz que eles, como igreja, né, porque eles não tinham um templo, eles eram. Quando a gente fala igreja, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala igreja, ela fala de um grupo de pessoas, ela não fala de um templo. Lá tem dois tipos de termo dentro da Bíblia. Tem templo, que é de tijolos ou tábua, ou seja o que for, e você tem igreja. Igreja é um grupo de pessoas, ok? Mesmo que tem gente que não concorde com isso, concordar ou não vai mudar o fato, né? Então no Novo Testamento você tem esse momento que os discípulos juntos decidiram o quê? Em amor fraterno, eles decidiram vender tudo que eles tinham e juntar tudo. E para que era usado isso naquele momento? Na primeira igreja cristã, no grupo de pessoas, para que era usado aquilo? Era para levar a obra longe. Era para custear as viagens. E mesmo assim, no caso de Paulo, por exemplo, que ele viajava bastante, a Bíblia diz que ele trabalhava como tecelão, ele mesmo se custeava. Embora de vez em quando ele diga nas cartas que a igreja mandou um valor para ele, para ajudar, e ele agradecia. Mas os dízimos, as ofertas que eram levadas, uma coisa é dízimo, que é a 10ª parte, a outra coisa é oferta voluntária. Então eles ofertavam, porque eles estavam gratos de coração. Então eles davam aquilo que eles tinham e custeavam o quê? As viúvas, os pobres, a obra da igreja e tal. Entendeu? Existem esses dois momentos. E existe agora esse momento que nós estamos vivendo. Eu preciso dizer para você qual é esse momento que nós estamos vivendo? Tem porões de igreja que estão recheados de carro, que a pessoa vai lá e joga na fogueira santa, na fogueira não sei das quantas. E tem outro tipo de igreja que o culto, se o culto tiver... Ó, eu já fui em igreja, eu fui porque eu fui pesquisar faz anos. Eu queria ver com os meus próprios olhos e ouvir com os meus próprios ouvidos. Você pode não acreditar, mas tem igreja que se o culto demorar 1 hora, a cada 7 minutos tem uma arrancação de dinheiro. Começa com R$1.000, depois baixa para 500, depois baixa para 100, para 50... para 20, para 10, para 5 e no final você não sai sem você dar uma moedinha. Hoje em dia tem de tudo que você puder imaginar. Veja, eu não estou julgando aqui, eu estou só informando caso você não saiba. Hoje tem maquininha de cartão de crédito, tem igreja que os diáconos vêm em algum momento do culto e eles vêm com maquininha. E aí você pode passar no cartão, entendeu como é que é? Tem outros que se assinam uma autorização de débito. Já tem um pastor aí há muito tempo falando. Tem outro que vende pedaço de camisa ensanguentada, porque tomou a facãozada no pescoço, entende? E a camisa aí agora pegou aquele sangue, e o sangue vale mais do que o sangue de Jesus, entendeu? Tem tudo isso hoje em dia, tem templos construídos com ouro, tem pastores que tomam banho em banheira de ouro puro, entendeu? Tem pastores que têm jato, tem tudo. E veja, eu não estou aqui julgando ninguém, porque veja bem, quem vai julgar é Deus. Tudo que você faz nessa terra vai ter um pagamento, não se engane. E quando você engana pessoas, vai ter um pagamento também, entende? Está escrito na Bíblia, minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. A vingança é dele, não é minha. A mim não compete julgar, a mim compete, sabe o que? Sentir nojo. Eu sinto nojo do que eu vejo hoje em dia. Eu sei que tem pastores sinceros, eu conheço alguns, eu conheço igrejas que os dízimos são usados para os pobres da comunidade deles, usado para custear o próprio custo do templo, um templo simples, né? Eles têm tudo com simplicidade. E aí, quando as pessoas olham, eu conheço uma dessas igrejas na cidade de Americana, que eu conheço há 20 anos,
E há 20 anos ela cresce em número de pessoas. Mas eles têm aquele templo, eles não têm cultos luxuosos, o dinheiro é usado para as comunidades e tal, para a própria comunidade, para os pobres, para ajudar as viúvas e tal. E a igreja, ela está sempre daquele jeito simples dela. Então, foi a opção que eles fizeram. E o pastor é um cara que, como ele trabalha, então ele não recebe nada da igreja. Ele trabalha durante o dia e faz a obra durante a noite. É uma opção dele. Ele está certo ou ele está errado? Se você me perguntar, eu digo que ele está bem dentro do que eu acredito que seja o correto. Mas quem sou eu para julgar? Eu estou aqui apenas informando. Tem igreja que você não sai sem você levar fogo. Tem igreja que queima demônio o tempo todo, então eles cobram para queimar o demônio, entendeu? Vende água que vem do Rio Jordão, vende pedaço do Santo Sudário. Você entende o que eu quero dizer? Você está entendendo? Eles estão certos ou estão errados? Bom, aí é entre eles e Deus, né? Eu tenho as minhas opiniões, mas eu não fiz esse vídeo para isso. Mas acho que dá para você ver, pela minha cara, dá para você ver. Eu tenho repulsa. Lobos em pele de cordeiro, enganadores, pastores de Araque, é o que você mais tem hoje em dia. Tem gente na internet vendendo igreja pronta já, só para você ter ideia. Você não acredita em mim? Vai lá no Mercado Livre e dá uma olhada. Tem gente vendendo igreja pronta, com X fiéis e tal. Entende? Virou um negócio. Agora, tem muita gente sincera? Tem muita gente sincera. E tem gente que fala para mim, sabe o quê? Ah, eu dou o dízimo. O que eles vão fazer com o dinheiro eu não sei, porque eu estou fazendo aquilo. Veja, aí é com você. Se o dinheiro é seu e você quer fazer, paciência e tal. Aí talvez você esteja perguntando, e você, Ivan, o que você faz? Sabe o que eu faço? Deixa eu ter que falar para você o seguinte. Há não muito tempo, um desses pastores de Araque aí, não vou nem usar o termo que eu queria usar para não ser muito agressivo aqui, tá? Esses lobos em pele de cordeiro, enganadores, esses sepulcros caiados, como Jesus chamava, porque na época de Jesus já tinha isso aí. Jesus chamava de sepulcros caiados, branco por fora e cheio de imundície por dentro. Jesus chamava de hipócritas. João Batista chamava de raça de víboras. Jesus dizia, vocês não entram e não deixam os outros entrarem no céu. Entendeu? E Jesus dizia mais, se você não acredita em mim, porque tem gente que diz que Jesus era bonzinho e que ele aceitava tudo quietinho, eu sugiro que você leia lá, quando ele diz o seguinte, que no dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aqueles sacerdotes que faziam aquilo, que são os fariseus, sacerdotes da atualidade. Eles têm outro nome, mas é a mesma coisa, sempre foi assim. Salomão diz no Eclesiastes que sempre foi assim e sempre vai ser. Eu sugiro que você leia, também você vai ver que não tem nada de absurdo no que eu estou falando. Agora, você vai perguntar assim, então há pouco tempo, né, como eu estava falando, um desses pastores de Araque, ele veio e a público disse o seguinte, que ele teve uma revelação e que não era para a pessoa dar só o dízimo, era para ela dar o trízimo, era 10 para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Você não acredita? Tem vídeos na internet, procure lá. Você não acredita também? Tem vídeos na internet de um pastor de Araque, famosíssimo, ensinando os pastores e bispos dele a arrancarem dinheiro do povo. E a expressão que ele usa, sabe qual é? Ou dá ou desce. Você não acredita em mim? Procura no Google, você vai encontrar. Você vai encontrar. Eu não seria bobo de estar dizendo aqui alguma coisa por isso. Agora, você vai dizer assim, Ivan, mas isso me escandaliza. Ok, escandaliza mais do que você vê a pouca vergonha que está hoje em dia. A enganação dos pobres, a enganação, a arrancação de dinheiro, a extorsão. Entende? Onde que está escrito que eles têm que viver no luxo? Onde que está escrito que tem que ter banheira de ouro puro? Onde que está escrito que tem que ter templos luxuosíssimos? Onde está escrito isso? Não sei, eles tiram de algum lugar, entenda? Mais uma vez estou dizendo, não estou julgando nada, eu estou informando. Pediram para eu dar a minha opinião e eu estou dando. Aí você vai perguntar, Ivan, e você o que faz? Eu faço algumas coisas que eu estou em paz comigo mesmo e com o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. O Deus que eu conheço, que é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus que as igrejas, a maioria das igrejas mostra hoje. O Deus que eu sirvo é o Deus da Bíblia. É o Deus que é amor. É o Deus que perdoa. É o Deus que quer que todos se salvem. É o Deus que diz para você, não se vingue dos seus inimigos, deixa para mim, eu cuido de tudo, eu sou o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu faço? Eu devolvo o dízimo do meu tempo. Eu dou um monte de tempo meu, porque eu recebo, então eu devolvo o dízimo do meu tempo. Eu devolvo o dízimo do meu dinheiro, eu devolvo o dízimo das minhas roupas, dos meus relógios e tal. Como que eu faço isso? Eu oro a Deus e Ele me encaminha pessoas que precisam. Eu sempre dou gorjetas, eu sempre ajudo alguém que me pede ajuda. É assim que eu faço. Eu estou certo ou eu estou errado? Bom, não importa, porque eu estou falando de mim, não é? Eu não estou falando de você, estou falando que é isso que você deva fazer. Eu acabei de dizer, se você acha que você deve devolver o dízimo e não importa que a pessoa está comendo caviar enquanto você não tem o que comer, veja, é entre você e Deus, eu não tenho a ver com isso.
E quem estiver te enganando vai responder diante de Deus, porque a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus não falha nunca. Olha, o que eu podia dizer para vocês é isso. Eu devolvo dízimo para alguma igreja? Não, porque eu não frequento igrejas há 20 anos. E decidi que nunca mais eu vou congregar, ok? Hoje em dia eu vou com a minha esposa e as minhas filhas a uma igreja todos os domingos. Eu vou com elas para acompanhá-las e para fazer o meu papel de chefe de família, de sacerdote do lar. A gente ora em casa, elas têm aula bíblica e tal. Eu vou para que elas frequentem um lugar bom. Agora, eu congrego? Não, não congrego porque eu decidi não congregar mais. E aí as pessoas falam, mas está escrito lá não sei onde. Ah, tá, beleza, pode estar escrito lá não sei onde. Para aquela época era aquilo, né? Ele estava falando para uma igreja que não existe mais. Ele escreveu várias cartas. Mas você não precisa crer como eu creio, você pode continuar com a sua crença. Você acha que a gente tem que congregar? Congregue, seja feliz. Você acha que você tem que ir na igreja católica? Vá, seja feliz. Você acha que o correto é ir na missa e não no culto? Vá, seja feliz. Minha mãe vai, meu pai, alguns irmãos meus, eu não tenho nada contra. Sabe o que eu tenho contra? Eu tenho contra os religiosos, que não têm amor, que não demonstram amor e tal. Porque está escrito em vários lugares da Bíblia, se você se diz religioso, mas não ama e não perdoa, então a sua religião é vã. E está escrito também na primeira epístola de Pedro, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Porque se ele não ama o seu irmão, que pode ver, como é que ele pode amar a Deus que ele não vê? Deus é amor, entendeu? Então, eu sou dizimista? Sou. Dessa forma que eu te falei. Ajudo todos que eu posso, devolvo uma parte do meu dinheiro, devolvo uma parte das minhas roupas, dos meus relógios, do meu tempo, dos meus talentos. É isso. Se eu estiver certo, Deus vai me aprovar. Se eu estiver errado, um dia Ele vai me mostrar. Mas não compete a ninguém me julgar, como não compete a mim julgar ninguém. Ok? Essa é a minha opinião. Eu quero muito que você coloque nos comentários qual é a sua opinião. Agregou? Desde que você não ponha xingamento nem palavrão, o seu comentário vai ficar lá e será respeitado, até respondido em alguns casos, se eu conseguir fazer isso, ok? Agora, põe a sua opinião, qual é? Você quer comentar a respeito? O que você acha disso tudo que eu falei? Os comentários existem para isso, eu vou ficar muito feliz de ler, eu sempre fico feliz de ler, ok? Eu não fui agressivo, então não seja também, que aí vai estar tudo certo, porque não há razão para agressividade. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se eu conseguir colaborar com alguma coisa e te ajudar de alguma forma, eu fico feliz. Se eu não conseguir, eu fico feliz também, porque eu fiz o meu melhor e o importante é a gente fazer o nosso melhor. Fiz com todo o amor do mundo. Bota aí nos comentários o que você achou, deixa o teu like para mim se você gostou e se inscreva no canal se você não é inscrito, clica na sinetinha, você vai ficar sempre por dentro de tudo. Você quer que eu faça uma live sobre esse assunto? Quer fazer alguma pergunta específica? Vai pondo nos comentários ou manda para mim por e-mail, tá tudo na descrição e a gente vai conversando devagarzinho, tá bom? Vou aproveitar e vou fazer um convite para você também. No início de agosto, eu vou fazer uma jornada online de 3 aulas, super aulas completas, chamada Jornada do Guerreiro Interior. Se você quiser participar comigo, tem o link na descrição desse vídeo e tem o link também fixado no primeiro comentário. Você clica, segue todas as instruções lá. É online. Lá tem as datas, horário, tudo direitinho. É online. Você pode assistir no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV, junto com a tua família, ou no trabalho, ou no carro, onde você quiser, ok? Porque às vezes você está trabalhando, seu trabalho é tranquilo, e você trabalha sozinho, às vezes trabalha à noite, quer assistir também, fique tranquilo, é online. As informações estão todas lá, eu convido você para vir comigo. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.